A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos. Era uma tarde de outono, daquelas em que o céu cinzento parecia pesar sobre a cidade, sufocando qualquer tentativa de otimismo. Mariana, com seus 28 anos e uma barriga de 6 meses que já começava a atrapalhar os passos, descia devagar as escadas do metrô da estação Brigadeiro. O ar úmido grudava na pele, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao fedor de escapamento dos carros na Avenida Paulista. Ela segurava com firmeza a alça da bolsa surrada, enquanto com a outra mão protegia instintivamente a barriga. "Calma aí, filhinho", murmurou para si mesma, sentindo um leve chute em resposta. Era o único conforto em meio ao caos da rotina. Mariana trabalhava como recepcionista, em uma clínica odontológica no centro, um emprego que mal pagava as contas, mas que a mantinha ocupada o suficiente para não pensar no resto. O pai do bebê. Um erro de uma noite, um ex-namorado que havia sumido assim que soube da gravidez. Ela não contara para a família ainda. Não queria ser o peso extra nas costas da mãe, que já lidava com o pai doente em um apartamento apertado na Zona Leste. Ao subir as escadas que levavam à saída, o empurra-empurra da multidão a irritou. Pessoas corriam para se abrigar da chuva, guarda-chuvas se chocando como espadas. "Ei, cuidado!" resmungou ela para um homem de terno que a esbarrara sem nem olhar para trás. Mas o pior veio logo depois. No topo da escada rolante, uma mulher de meia-idade, com um casaco apertado e expressão azeda, parecia discutir ao telefone. Mariana tentou desviar, mas o espaço era estreito. De repente, um empurrão forte nas costas, não intencional, ou será que era? A desequilibrou. Tudo aconteceu em câmera lenta. Seus pés escorregaram no degrau molhado. A bolsa voou para o lado, e ela rolou escada abaixo, batendo os joelhos, os braços, a barriga contra os degraus de metal frio. Gritos ecoaram ao redor. "Meu Deus! Alguém chama uma ambulância!" A dor explodiu em ondas, irradiando do abdômen para o peito, como se o mundo inteiro se dissolvesse em agonia. Mariana curvou-se no chão, as mãos pressionando a barriga, o coração disparado de pânico. "Não, por favor, não o bebê!" Sussurrou, lágrimas misturando-se à chuva que agora a encharcava. Minutos depois, ou foram horas, sirenes cortaram o ar. Paramédicos a ergueram com cuidado, imobilizando seu corpo em uma maca. "Fica calma, senhora. Vamos te levar para o hospital", disse um deles, um rapaz de voz tranquilizadora enquanto injetava algo para a dor. No caminho para o Hospital das Clínicas, Mariana fechou os olhos, revivendo os últimos meses. Como chegar a isso? Sozinha, grávida, sem apoio. A família. A família. Sua mãe, Dona Rosa, com seus 55 anos de luta, cuidando do pai com Alzheimer. O irmão mais novo, Lucas, ainda na faculdade, sonhando com uma vida melhor. Eles mereciam saber, mas ela adiara tanto. No pronto-socorro, o cheiro de antisséptico invadiu suas narinas, misturado ao burburinho de vozes urgentes. Enfermeiras corriam de um lado para o outro, monitores apitavam. Um médico de jaleco branco, o Dr. Almeida, aproximou-se após o exame inicial. "Senhora Mariana, você sofreu um trauma abdominal. O bebê está estável por enquanto, mas precisamos monitorar. Houve uma hemorragia leve, mas controlamos. Como isso aconteceu?" Ela hesitou, a voz rouca de exaustão. "Eu?" Escorreguei na escada do metrô. Estava chovendo, o chão molhado. Mas em sua mente a dúvida roía. Aquele empurrão. A mulher de casaco. Seria alguém conhecido? Não. Paranoia da gravidez, pensou. O Dr. Almeida assentiu, anotando no prontuário. "Vamos fazer um ultrassom para confirmar. E avise sua família, eles precisam estar aqui." Mariana pegou o celular com mãos trêmulas. Discou o número da mãe primeiro. "Mãe, é a Mari. Eu caí. Estou no hospital. Grávida." Silêncio do outro lado, seguido de um soluço abafado. "O quê? Grávida? Meu Deus, filha. O que aconteceu? Eu vou aí agora." Dona Rosa prometeu chegar em 1 hora, pegando um Uber apesar das contas apertadas. Em seguida ligou para Lucas.
Maninho, vem pro HC, é sério. E tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Enquanto esperava, deitada na cama do quarto de observação, Mariana observava a vista pela janela. A cidade pulsando lá embaixo, indiferente à sua dor. A chuva havia parado, deixando um céu nublado que espelhava seu humor. Lembrou-se da infância na periferia de Itaquera, as tardes jogando bola na rua com Lucas, a mãe fritando pastel para vender na feira. Vida simples, mas unida. Agora, tudo mudaria. Revelar a gravidez significava admitir fraquezas, pedir ajuda, algo que ela sempre evitou, orgulhosa e teimosa como era. Dona Rosa chegou ofegante, o rosto marcado por rugas de preocupação, o cabelo grisalho desgrenhado. Abraçou a filha com cuidado, evitando a barriga. Filha, por que não me contou antes? Eu sou sua mãe, caramba! Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu tive medo, mãe. Medo de decepcionar vocês. O pai do bebê. Ele não quis saber. Eu ia criar sozinha. Dona Rosa balançou a cabeça, segurando a mão de Mariana. Sozinha? Nunca. Somos família. Seu pai, mesmo com a doença, ia amar esse netinho. Lucas apareceu logo depois, mochila nas costas, olhos arregalados. Mana, que loucura! Tá tudo bem com o bebê? Ele se sentou ao lado da cama, a voz tremendo um pouco. O garoto de 22 anos, ainda imaturo, mas leal. Mariana explicou tudo. A gravidez surpresa após uma festa, o abandono do ex, os meses de segredo enquanto poupava dinheiro para o enxoval. Eu não queria preocupar vocês. O pai tá piorando as contas. Mas agora, com isso, eu não aguento mais esconder. A conversa fluiu em sussurros, interrompida pelo Dr. Almeida, que trouxe o ultrassom. O quarto encheu-se de um silêncio tenso enquanto a tela piscava. Olha só o coraçãozinho batendo forte. Está tudo bem, mas repouso absoluto por uns dias. Alívio coletivo, abraços cuidadosos. Pela primeira vez em meses, Mariana sentiu um peso saindo dos ombros. A família, unida ali no quarto estéril, prometeu apoio. Dona Rosa cuidaria da papelada. Lucas ajudaria com as consultas. Mas, no fundo, a dúvida persistia. Aquele empurrão nas escadas, acidental ou não? Enquanto a noite caía sobre São Paulo, com suas luzes acendendo como estrelas artificiais, Mariana adormeceu, sonhando com um futuro incerto, mas não mais solitário. A revelação havia aberto as portas para a cura, mas o caminho ainda guardava obstáculos que testariam todos eles. Os dias seguintes no Hospital das Clínicas se arrastaram como uma névoa densa sobre a cidade. São Paulo acordava cedo, com o sol filtrando tímido pelas janelas altas do quarto de observação, mas para Mariana, o tempo parecia parado. A cama era dura, o colchão fino rangendo a cada movimento, e o gotejar constante de um soro intravenoso marcava o ritmo de sua recuperação. A barriga ainda doía, uma pontada surda que a lembrava do tombo a cada respiração profunda. O bebê, porém, resistia. Os exames diários confirmavam isso, e cada batimento no monitor era como uma vitória pequena, mas preciosa. Dona Rosa não saía do lado da filha. Aos 55 anos, com as costas curvadas pelo trabalho na costura e as noites mal dormidas cuidando do marido, ela se instalara em uma cadeira de plástico ao pé da cama, tricotando um casaquinho minúsculo com lã barata que comprara na saída do hospital. Olha só, Mari, vai ser pro netinho, azulzinho para combinar com os olhos do vovô, disse ela numa manhã, erguendo o trabalho para mostrar. A voz era firme, mas os olhos vermelhos traíam as lágrimas contidas. Dona Rosa sempre fora a rocha da família. Viúva jovem, criara os 2 filhos sozinha após o pai de Mariana fugir, e agora, com o companheiro atual definhando pelo Alzheimer, carregava o mundo nas costas. Revelar a gravidez havia sido um soco no estômago, mas ela transformava a dor em ação, como sempre fizera. Mãe, você não precisa fazer isso tudo. Eu saio daqui e volto para o trabalho, murmurou Mariana, tentando sentar-se. A exaustão a deixava fraca, o corpo pesado como chumbo. Mas Dona Rosa balançou a cabeça, o coque grisalho balançando. Trabalho? Nem pensar, filha.
O doutor disse repouso absoluto. E olha, eu já falei com a patroa na costura. Vou pegar umas peças para fazer em casa para ajudar com as contas. Seu irmão vai dar um jeito na faculdade. Ele é esperto. Havia orgulho na voz dela, mas também uma fadiga profunda, o tipo que vem de anos de sacrifício sem fim. Lucas chegava todos os dias após as aulas na USP, trazendo lanches da cantina da faculdade, um pastel de queijo quente ou um suco de laranja, as únicas coisas que cabiam no orçamento apertado de um estudante de engenharia. Aos 22 anos, ele era o oposto de Mariana. Magro, de cabelos bagunçados e óculos tortos, sempre com um sorriso otimista que mascarava as próprias inseguranças. Mana, olha o que eu trouxe. E eu conversei com o professor hoje, pedi para estagiar em uma empresa de construção. Vai render um dinheirinho extra para o bebê, anunciou ele naquela tarde, enquanto o sol de outono aquecia o quarto, filtrando pelas cortinas finas. O ar-condicionado zumbia baixinho, misturando-se ao barulho distante dos elevadores e dos passos apressados no corredor. Mariana sorriu pela primeira vez em dias, mas o gesto era fraco. Vocês são incríveis, sabe? Eu me sinto uma idiota por ter escondido tanto tempo. Achava que dava conta sozinha, tipo uma mulher forte daquelas novelas. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de culpa. Ela sempre fora a provedora, a que ajudava a mãe com os remédios do pai e pagava metade do aluguel do apartamento em Itaquera. Agora, deitada ali, vulnerável, o orgulho se dissolvia como açúcar na chuva. Lucas sentou-se na beira da cama pegando a mão dela. Idiota? Você é a mais forte que eu conheço. Lembra quando o pai começou a esquecer as coisas? Você que organizou tudo, as consultas, os remédios. Agora é a nossa vez de te carregar um pouco. A conversa foi interrompida pelo Dr. Almeida, que entrou com uma prancheta na mão e uma expressão séria. O médico, um homem de uns 40 anos com sotaque paulista carregado, checou o monitor antes de falar. Bom dia, família. Os exames estão bons, Mariana. A hemorragia parou e o bebê está se desenvolvendo normal. Mas precisamos falar sobre o que aconteceu. Você mencionou um empurrão nas escadas. Já pensou em registrar um boletim de ocorrência? Pode ser importante, especialmente grávida. Ele ajustou os óculos olhando para ela com empatia profissional. Mariana engoliu em seco, o estômago revirando. Naqueles dias de delírio febril, ela revivera o momento 1000 vezes. A mulher de casaco apertado, o telefone no ouvido, o ombro colidindo com força demais para ser acidente. Não sei, doutor. Estava lotado no metrô, chovendo. Pode ter sido só descuido. Mas a dúvida a corroía. E se fosse intencional? Ela não tinha inimigos, mas o ex-Rafael, aquele canalha que sumira após a festa em que concebera o bebê. E se ele tivesse mandado alguém? Paranoia, pensou, mas o medo se instalava como uma sombra. Dona Rosa franziu a testa, cruzando os braços. Empurrão? Meu Deus, Mari, por que não contou isso antes? A gente pode ir na polícia, ver as câmeras do metrô. São Paulo é assim, cheia de maluco por aí. Sua voz subiu um tom protetora como uma leoa. Lucas assentiu animado. Mana, eu ajudo. Tenho um amigo na faculdade que estuda direito, ele sabe como fazer B.O. sem custo. A família unida ali, debatendo, fazia Mariana se sentir menos isolada, mas também exposta. Revelar mais significava arriscar. E se fosse nada? E se complicasse tudo? Naquela noite, enquanto a cidade lá fora pulsava com o trânsito noturno da Avenida Doutor Arnaldo, Mariana ligou para o trabalho. A chefe, uma dentista simpática chamada Carla, atendeu no segundo toque. Mariana, graças a Deus você está bem. O que houve? A gente está te esperando de volta. Explicar o acidente foi duro. A voz dela tremia, admitindo o repouso forçado. Eu volto em 2 semanas, juro. Mas tô grávida, Carla, 6 meses. Silêncio breve, seguido de parabéns efusivos. Uau, que notícia! Olha, tira o tempo que precisar. A clínica é sua segunda casa. O apoio inesperado aqueceu o peito dela. Um lembrete de que o mundo não era só dor, mas os obstáculos não paravam. Na manhã seguinte, uma enfermeira trouxe notícias ruins. Uma infecção leve no local do trauma. Nada grave, mas que exigiria mais antibióticos
e possivelmente uma internação extra. É comum em quedas assim, mas vamos monitorar, disse ela, trocando o soro. Mariana sentiu o pânico subir. Mais dias fora do trabalho significavam menos salário, contas atrasadas. Dona Rosa, percebendo a aflição, apertou sua mão. Ei, filha, respira. A gente dá um jeito. Eu vendo uns docinhos na feira domingo. Lucas arruma bico. Seu pai. Bem, ele está estável em casa com a vizinha cuidando. Enquanto o sol se punha, tingindo o quarto de laranja, Mariana refletiu sobre o crescimento forçado. Sozinha, ela teria afundado na teimosia. Agora, com a família ao lado, via caminhos onde antes só havia becos. O empurrão ainda assombrava. Ela decidiria relatar à polícia no dia seguinte, com Lucas ajudando. Mas por ora, o choro suave do bebê no ultrassom ecoava em sua mente. Um farol na tempestade. São Paulo, com sua pressa impiedosa, seguia adiante, mas ali, no coração do hospital, uma nova força nascia. A de uma mãe, apoiada por quem amava. Ainda assim, o futuro reservava testes que moldariam todos eles, forjando laços mais resistentes que o aço das escadas do metrô. O sol da manhã filtrava pelas persianas do quarto de observação, lançando listras douradas sobre o piso de linóleo gasto do Hospital das Clínicas. São Paulo já fervilhava lá embaixo, com o ronco dos ônibus e o apito dos vendedores ambulantes ecoando pela Avenida Doutor Arnaldo. Mariana piscou devagar, acordando com o peso do soro ainda no braço e uma dor residual na barriga que a fazia se mexer com cuidado. A infecção havia cedido graças aos antibióticos, mas o Dr. Almeida insistira em mais um dia de monitoramento antes da alta. Nada de esforços, senhora. Seu corpo precisa se recuperar para o bebê, dissera ele na ronda da véspera, com aquela voz prática que misturava autoridade e compaixão. Dona Rosa já estava de pé, arrumando a mesinha ao lado da cama com um copo de café fraco que comprara na cantina. O cheiro azedo se misturava ao antisséptico, criando um ambiente que era ao mesmo tempo reconfortante e opressivo. Bom dia, filha. Dormiu bem? Eu trouxe pão com manteiga da padaria ali na esquina. Come, que você tá magrinha demais para essa barriga toda. Ela sorriu, mas as olheiras profundas traíam as noites mal dormidas na cadeira. Aos 55, Dona Rosa era mestre em disfarçar o cansaço. Anos lidando com o marido doente a haviam endurecido como couro velho. Mariana assentiu, mordendo o pão sem apetite. Obrigada, mãe. E o pai? Como ele está hoje? A pergunta saiu baixa, carregada de culpa. Seu pai, seu João, com o Alzheimer avançando como uma névoa implacável, mal reconhecia a família nos dias ruins. A vizinha, Dona Fátima, cuidava dele em casa, mas Mariana odiava deixá-lo de lado, mesmo que o hospital consumisse toda a sua energia. Ele perguntou por você ontem à noite. Achou que era a neta que estava voltando da escola. Mas comeu direitinho, graças a Deus. Dona Rosa pausou, limpando as mãos no avental imaginário. A gente vai para casa hoje à tarde, mas antes. E essa história da polícia? Você vai mesmo? Antes que Mariana respondesse, a porta se abriu com um rangido, e Lucas entrou carregando uma sacola plástica cheia de papéis. Seu rosto jovem, com a barba por fazer e os cabelos desgrenhados, iluminou o quarto como um raio de sol. E aí, galera, trouxe os formulários do BO. Meu amigo do curso de Direito me ajudou a preencher. É simples. Descreve o acidente, menciona o empurrão e pede as imagens das câmeras do metrô. Ele se jogou na cadeira, exalando o cheiro de ônibus lotado e café da USP. Aos 22, Lucas era o otimista da família, sempre com um plano B na manga, mesmo que suas ideias saíssem do ar de vez em quando. Mariana sentiu um frio na espinha, mas o apoio dele a encorajava. Tá bom, maninho, vamos fazer isso. Não quero ficar com essa dúvida me comendo por dentro. E se foi de propósito? O Rafael. Ele era ciumento, sumiu do nada depois que eu contei da gravidez. As palavras escaparam como um sussurro, revivendo a raiva misturada à mágoa. Rafael, o ex que conhecera em uma balada no centro, havia prometido mundos e fundos por uma noite, mas ao saber do teste positivo, bloqueara todos os contatos e evaporara como fumaça.
Dona Rosa cruzou os braços, o rosto endurecendo. Esse moleque! Se eu pego ele, arranco os cabelos, mas foco no agora, filha. Vamos para a delegacia mais perto, a da Consolação. Eu cuido do seu João com a Fátima. Sua voz era firme, mas tremia levemente. A protetora que nunca baixava a guarda, mesmo quando o mundo desabava. A alta veio ao meio-dia, após mais um ultrassom que mostrou o bebê chutando vigorosamente, como se celebrasse a liberdade iminente. Tudo estável, mas repouso em casa por pelo menos uma semana. Nada de escadas, metrô ou trabalho pesado, orientou o Dr. Almeida, assinando a papelada com uma caneta que riscava o papel. Mariana assinou também, o coração acelerado pela mistura de alívio e ansiedade. Vestiu-se devagar, a blusa folgada esticando sobre a barriga de 6 meses e meio, e desceu no elevador lotado com a família, o ar úmido de outubro grudando na pele como uma segunda camada. A delegacia da Consolação era um prédio antigo na rua agitada, com paredes descascadas e o burburinho de vozes ecoando no saguão. O cheiro de cigarro velho e suor pairava no ar, misturado ao zumbido de ventiladores enferrujados. São Paulo em sua essência, caos organizado, onde dramas pessoais se entrelaçavam como fios de uma rede urbana. Lucas guiou Mariana até o balcão, onde uma escrivã de expressão cansada os atendeu. Boletim de ocorrência por lesão corporal? Descreva os fatos, por favor. Sentada em uma cadeira dura, Mariana relatou tudo. A chuva fina, a multidão no metrô Brigadeiro, o empurrão nas costas que a fizera rolar escada abaixo. Eu estava grávida, senhora. Quase perdi o bebê. As câmeras devem ter pego. Era perto da rolante principal. Sua voz ganhava força à medida que falava, o medo se transformando em determinação. Lucas complementava, apontando no mapa improvisado. Aqui, ó, a estação tem vigilância 24 horas. A gente quer as imagens para ver se foi acidente ou não. A escrivã digitou no computador antigo, assentindo devagar. Vamos encaminhar para o metrô e para a investigação. Pode demorar uns dias, mas com gravidez envolvida, priorizamos. Tem testemunhas? Mariana balançou a cabeça, mas mencionou os gritos que ouvira. Enquanto esperavam o registro, Dona Rosa saiu para comprar água na rua, voltando com garrafas geladas e um pão de queijo quentinho. Para dar energia. Isso aqui é estressante demais para uma grávida. De volta ao apartamento em Itaquera, o sol da tarde banhava o bairro periférico com uma luz amarelada, destacando as fachadas de tijolos expostos e as crianças jogando futebol na calçada irregular. O prédio de 3 andares, com escadas externas enferrujadas, era o lar apertado que abrigava gerações de lutas. Seu João os recebeu na sala, sentado no sofá puído, os olhos vidrados na TV ligada em um jogo de futebol. Oi, pai, disse Mariana, beijando sua testa marcada pelo tempo. Ele piscou confuso, murmurando. A Mari. Você cresceu, hein? O Alzheimer roubava pedaços dele a cada dia, mas naquele instante, um brilho de reconhecimento aqueceu o peito dela. Dona Rosa preparou um almoço simples, arroz, feijão e frango grelhado, e a família se reuniu à mesa bamba da cozinha. Agora que a poeira baixou um pouco, vamos planejar, propôs Lucas, mastigando animado. Eu começo o estágio na construção semana que vem, rende 800 reais por mês. Mãe, continua com a costura em casa. E você, mana, foca na gravidez. O que mais precisa? Ele listava como um engenheiro traçando planos em um guardanapo. Mariana ouviu, o coração inchando de gratidão. Eu preciso de vocês. As contas do hospital vão chegar. O aluguel está atrasado. Mas com o apoio da Carla no trabalho, talvez eu consiga voltar em 2 semanas, meio período. As palavras saíam honestas, sem a armadura de independência que usara por meses. Dona Rosa apertou sua mão por cima da mesa. A gente divide, filha. Seu pai ia dizer que família é para isso. Carregar uns aos outros quando a perna fraqueja. Mas os obstáculos não davam trégua. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia sob um céu estrelado raro em São Paulo, o telefone tocou. Era a clínica, informando que o seguro não cobria tudo, e uma fatura de 2 nós. 500 e passes chegaria em breve.
Mariana sentiu o pânico apertar o peito, mas Lucas já bolava um crowdfunding na faculdade e Dona Rosa prometia vender mais doces na feira. O empurrão ainda pairava como uma nuvem. A delegacia ligaria em breve com as imagens. Mas ali, na simplicidade do lar, Mariana via o crescimento. De uma mulher isolada para uma mãe apoiada, forjando laços que resistiriam às tormentas da vida urbana. O bebê chutou suavemente, como um lembrete de que o futuro, por mais incerto, pulsava com esperança. A semana se arrastou devagar no apartamento apertado de Itaquera, onde o sol de novembro começava a esquentar as ruas de terra batida, transformando o ar em uma umidade pegajosa que grudava nas roupas como cola. Mariana passava os dias no sofá da sala, com as pernas elevadas sobre uma almofada improvisada de travesseiros velhos, o corpo ainda reclamando do trauma, com pontadas leves na barriga. O bebê se mexia mais agora, como se sentisse a calmaria forçada, chutando ritmicamente contra a palma de sua mão. "Ei, você aí, vai com calma que a mamãe está se recuperando", murmurava ela, sorrindo para a protuberância que se formava na blusa folgada. Mas por baixo do alívio, a ansiedade roía. As contas se acumulavam como nuvens de tempestade sobre a favela, e o mistério do empurrão nas escadas pairava como uma sombra indesejada. Dona Rosa transformara a cozinha em um ateliê improvisado, com a máquina de costura zumbindo o dia todo ao lado da mesa de fórmica rachada. Aos 55 anos, ela pedalava com vigor, costurando bainhas de calças jeans para uma loja no centro, os óculos de grau pendurados no peito suado. "Olha só, Mari, mais 10 peças, e eu entrego pro seu Zé na quarta. Vai render uns 300 essa semana", anunciou ela numa manhã, enquanto fritava ovos na frigideira enferrujada, o cheiro de gordura se espalhando pelo apartamento. O vapor subia, embaçando a janela que dava para o muro grafitado da rua, onde crianças gritavam brincando de pega-pega. Dona Rosa sempre fora assim, prática, incansável, virando noites para manter o teto sobre as cabeças. Mas Mariana via as mãos trêmulas da mãe ao passar a linha, o cansaço que não admitia em voz alta. "Mãe, para um pouco, você vai se matar de trabalhar", disse Mariana, tentando se levantar para ajudar, mas uma tontura a fez recostar de novo. Dona Rosa balançou a cabeça, o coque grisalho balançando como um pêndulo. "Matar? Eu? Filha, isso é nada comparado aos dias que eu lavava roupa para fora com você no colo. Agora é pro netinho. Come esses ovos antes que esfriem." Havia amor na bronca, o tipo que enchia o peito de Mariana de uma gratidão quente, misturada à culpa. Revelar a gravidez havia unido a família, mas também exposto às rachaduras, o pai piorando, as finanças no limite, e ela, a filha mais velha, agora dependente. Lucas chegava da USP no fim da tarde, a mochila pesada de livros de engenharia jogada no canto, o suor escorrendo pela testa, após o metrô lotado da linha vermelha. Aos 22 anos, ele era o motor de otimismo, sempre com uma ideia nova para girar a roda da sobrevivência. "Mana, boa notícia. O estágio na construção começou hoje. O chefe me botou para ajudar no levantamento topográfico de um prédio na Vila Madalena. Rende R$1.000 no fim do mês, e ainda tem vale transporte", contou ele, jogando-se no sofá ao lado dela e abrindo uma lata de refrigerante quente que comprara na vendinha da esquina. O barulho da rua invadia pela janela aberta. Buzinas distantes, o latido de cachorros vira-latas e o som de uma funk animada vazando de um carro estacionado. Mariana riu baixinho, aliviada. "Você é o cara, maninho. Sem você, a gente estava ferrada com essa fatura do hospital. A conta chegara por correio na véspera. R$2.500, após o seguro cobrir sua parte." Dona Rosa já havia separado o que podia da costura, mas faltava o resto. Lucas assentiu, sério, por um instante. "Eu lancei aquele crowdfunding na rede da faculdade. Uns amigos já doaram R$200. E tem mais. O amigo do direito me ligou hoje. A delegacia pegou as imagens do metrô. Eles vão mandar um perito analisar amanhã. Se for empurrão intencional, a gente abre inquérito de verdade." O nome de Rafael ecoou na mente de Mariana como um eco ruim, fazendo seu estômago revirar.
O ex, com seu jeito charmoso de vendedor de carros usados, havia sumido após a briga no celular. Eu não tô pronto para isso, Mari. Resolve sozinha. Mas e se ele tivesse descoberto onde ela trabalhava e armado algo? Paranoia, talvez, mas o medo se instalava como uma raiz teimosa. E se for ele, Lucas? Ou alguém que ele mandou? Eu não quero envolver a família nisso. Sua voz saiu fraca, os olhos fixos no teto rachado, onde uma mancha de infiltração se espalhava como uma ferida aberta. Antes que Lucas respondesse, seu João surgiu na porta da cozinha, arrastando os pés em chinelos gastos, os olhos turvos pelo Alzheimer. Aos 62 anos, ele era uma sombra do homem que fora, mecânico na Sabesp, forte e falante, agora perdido em memórias fragmentadas. Mari, você tá aqui, eu sonhei com o bebê. É menino, né? Como eu. Ele se sentou devagar na poltrona, as mãos tremendo ao pegar o controle remoto da TV velha, que piscava um comercial de remédios. Dona Rosa parou a máquina, aproximando-se para ajeitar o cobertor sobre seus joelhos. É, amor, é menino. Senta aí que eu te dou um chá. Mariana sentiu as lágrimas pinicarem, o coração apertado pela fragilidade do pai. Ela se arrastou até ele pegando sua mão calejada. Oi, pai. Tô aqui sim. O bebê tá bem, graças a você e à mãe. Seu João sorriu vago, um raro momento de clareza, iluminando o rosto enrugado. Você sempre foi teimosa, filha, mas família é para isso. Quando eu quebrei o braço na oficina, sua mãe me carregou nas costas. As palavras eco de um passado distante acertaram Mariana como um bálsamo. Pela primeira vez, ela via o ciclo. A mãe carregando o pai, agora a família carregando ela. O orgulho isolado se dissolvia, dando lugar a uma humildade nova, forjada na dor compartilhada. A tarde avançou com uma calmaria relativa, o sol se pondo atrás dos morros de concreto, tingindo o céu de São Paulo em tons de laranja e roxo. Dona Rosa preparou um jantar simples, macarrão com salsicha e salada de alface murcha do mercadinho, e os quatro se reuniram à mesa, o vapor subindo como fumaça de incenso em um ritual de união. Amanhã eu vou na clínica falar com a Carla sobre o meio período, disse Mariana, enrolando o macarrão no garfo. Eu não posso ficar parada para sempre. O bebê nasce em 3 meses e o enxoval tá pela metade. Lucas ergueu o copo de suco aguado em um brinde improvisado. Vai dar certo, mana. E se o Rafael aparecer, a gente resolve na base da conversa, ou do soco se precisar. Risos leves romperam a tensão, mas o telefone tocou na hora errada, cortando o momento. Era a escrivã da delegacia, voz metálica pelo viva-voz. Senhora Mariana, as imagens preliminares mostram o empurrão. Não parece acidente. A mulher hesitou antes de colidir. Estamos identificando ela pelas roupas e bolsa. Pode ser uma conhecida. Fique em alerta. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Dona Rosa apertou o crucifixo no pescoço, murmurando uma oração rápida. Meu Deus do céu! Quem seria? Fica em casa. Filha, não sai sozinha. Mariana assentiu, o pânico subindo como bile, mas o apoio ao redor da mesa a ancorava. Seu João, alheio ao drama, apenas comeu em silêncio, mas sua presença era um lembrete de resiliência. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto compartilhado com a mãe, Mariana ouviu o barulho da periferia. Sirenes distantes, o miado de gatos no telhado de zinco. O bebê chutou forte, e ela acariciou a barriga, sussurrando promessas. Os obstáculos se multiplicavam, a conta, o mistério, o medo, mas o crescimento vinha na forma de laços mais fortes, uma família tecida na adversidade de São Paulo. Amanhã traria respostas ou mais perguntas, mas ela não enfrentaria sozinha. Pela primeira vez, a esperança pulsava real, como o coraçãozinho no ultrassom, guiando-a através da escuridão urbana. A umidade de novembro em São Paulo se infiltrava pelas frestas da janela do apartamento em Itaquera, tornando o ar denso e pegajoso, como se a cidade inteira suasse sob o sol implacável. Mariana acordou com o suor colando a camisola fina, a barriga de quase 7 meses, o corpo pesado e o coração acelerado por um sonho fragmentado, onde escadas de metal a engoliam viva. O relógio na parede da cozinha marcava 7 da manhã,
e o barulho da rua já invadia. O ronco de motos acelerando, o grito de um vendedor de pão anunciando sua mercadoria e o choro distante de um bebê na casa vizinha. Ela se espreguiçou devagar, sentindo o bebê se mexer como uma onda suave, um lembrete de que a vida seguia, teimosa e insistente. Dona Rosa já estava na cozinha, o fogão a gás chiando enquanto fervia leite em uma panela amassada. Aos 55 anos, ela parecia menor sob a luz fraca da lâmpada nua, as rugas no rosto se aprofundando com cada preocupação nova. Bom dia, filha. Dormiu bem? Eu fiz um mingau de aveia para o bebê, rico em ferro, como o doutor mandou. Sua voz era um misto de carinho e fadiga, as mãos calejadas mexendo a colher de pau com precisão automática. O cheiro doce se espalhava, misturando-se ao odor de mofo que subia do piso de cerâmica rachada. Dona Rosa havia passado a noite costurando, os olhos inchados atrás dos óculos, mas não reclamava. A gente tem que seguir, né? Seu pai acordou bom hoje, perguntou pelo neto. Mariana se arrastou até a mesa, as pernas ainda fracas do repouso forçado. Obrigada, mãe. E a delegacia? Ligaram mais alguma coisa? A pergunta saiu baixa, carregada de um medo que não dissipava. Desde a chamada da escrivã na noite anterior, o apartamento parecia menor, as paredes se fechando como uma armadilha. A mulher do empurrão, hesitante, calculada nas imagens borradas, poderia ser qualquer uma, mas o instinto de Mariana gritava que era pessoal. Rafael, com seu temperamento volátil, sempre fora possessivo. E se ele tivesse descoberto a gravidez por fofoca e reagido assim, à distância? Antes que Dona Rosa respondesse, seu João apareceu na porta, arrastando os chinelos e segurando uma xícara trêmula de café. O Alzheimer o deixava confuso, mas naquela manhã, um raro foco brilhava em seus olhos castanhos. Mari, você tá bem? Eu ouvi sirenes no sonho. Não sai sozinha, hein? Ele se sentou devagar, o corpo magro afundando na cadeira de plástico. Aos 62, seu João era como um relógio quebrado, marcando horas erradas, mas ainda com pedaços de sabedoria intactos. Mariana pegou sua mão, sentindo a pele fina como papel. Tô bem, pai. O bebê também, a gente tá junto agora. O telefone tocou, cortando o momento como uma faca. Era Lucas, a voz ofegante do outro lado da linha, ecoando o barulho do metrô da USP. Mana, cheguei na faculdade e o amigo do direito me mandou uma mensagem. A delegacia identificou a mulher, chama-se Carla Menezes, 42 anos, mora na Vila Mariana. Trabalha como auxiliar em uma farmácia perto da Brigadeiro. Eles vão chamá-la para depor amanhã. Não parece crime planejado, mas ela admitiu que te viu antes e empurrou de propósito. Disse que achou que você estava no caminho dela, tipo raiva do dia ruim. Mas com a gravidez pode virar lesão corporal. Mariana sentiu o mundo girar, o mingau azedando na boca. Raiva do dia ruim. Meu Deus, Lucas, eu quase perdi o bebê por causa disso. Lágrimas quentes escorreram, misturando-se ao suor na bochecha. Dona Rosa largou a colher, abraçando a filha pelos ombros. Calma, filha. A polícia cuida, mas a gente não vai deixar barato. Eu vou com você amanhã para depor também. Sua voz tremia de raiva contida, a protetora que fervia por dentro. Seu João murmurou algo sobre justiça das ruas, mas logo se perdeu, virando-se para a TV que exibia um noticiário sobre engarrafamentos na Marginal Tietê. O dia avançou em uma névoa de tensão, o sol escaldante batendo nas janelas e transformando o apartamento em uma sauna. Mariana tentou se distrair, folheando revistas velhas de maternidade que Dona Rosa trouxera da biblioteca comunitária. Mas a mente voltava ao empurrão. O impacto frio dos degraus, o pânico no peito. O bebê chutou forte, como se sentisse a agitação da mãe, e ela respirou fundo, acariciando a barriga. Desculpa, filhinho. A mamãe vai ficar bem. Mas o medo de Rafael persistia. E se ele soubesse da investigação? Ele ainda tinha contatos na balada onde se conheceram, amigos que podiam espalhar boatos. À tarde, Lucas chegou cedo, suado e animado, carregando uma sacola de frutas do mercado municipal. Olha, mana, manga e laranja para vitamina C. E mais uma boa. O crowdfunding bateu 500 reais.
Uns professores da USP doaram. A fatura do hospital tá quase coberta. Ele se jogou no sofá, os óculos embaçados pelo calor, e puxou um papel amassado do bolso. Aos 22, Lucas era o farol da família, transformando obstáculos em degraus. No estágio, o chefe me elogiou hoje. Disse que eu tenho jeito para a obra. Rende mais no fim do mês e, quem sabe, uma promoção para o ano que vem. Dona Rosa serviu suco aguado na sala, o ventilador de teto rangendo preguiçosamente. Vocês dois são minha bênção. Mas e o Rafael? A gente devia procurá-lo, confrontar esse covarde. Seus olhos faiscavam, as mãos cerradas no colo. Mariana balançou a cabeça, o coração apertado. Não, mãe. Se ele quisesse saber, teria aparecido. Eu não vou atrás de fantasma. Foco na gente agora. Na consulta pré-natal, semana que vem, no enxoval. Mas por dentro, a raiva borbulhava, misturada a uma tristeza profunda pelo pai ausente que o bebê nunca teria. Seu João, ouvindo da poltrona, interveio com voz rouca. Homem que foge não é homem. Eu ensinei vocês a enfrentar. Lembra? Quando a Sabesp me demitiu, eu montei oficina em casa. Um sorriso vago cruzou seu rosto, e por um instante a família se uniu no silêncio, o legado de resiliência pulsando como o coração do bebê. Mariana sentiu o crescimento. De isolada e teimosa, agora havia força na vulnerabilidade compartilhada. Os obstáculos, a depoente na delegacia, as finanças apertadas, o pai definhando, testavam, mas forjavam. Naquela noite, enquanto o céu de São Paulo se tingia de roxo com as luzes da periferia acendendo, Mariana ligou para Carla na clínica. Oi, tudo bem? Tô melhor, mas com essa história da polícia, posso voltar só para tarefas leves? A voz da chefe veio calorosa com sotaque interiorano. Claro, Mari, te espero segunda, e parabéns de novo pelo bebê. A gente cuida de você aqui. O apoio simples aqueceu como um abraço, aliviando o peso no peito. Mas o sono veio inquieto, interrompido por um barulho na rua, passos apressados, uma voz masculina gritando algo indistinto. Paranoia? Mariana se levantou, espiando pela cortina fina. Nada. Só o vento agitando as roupas no varal vizinho. Dona Rosa, no quarto ao lado, murmurou uma oração baixa. Amanhã traria o confronto na delegacia, respostas sobre a Carla Menezes, e talvez ecos de Rafael. Os laços familiares, tecidos na adversidade urbana, sustentavam-na, mas o caminho ainda serpenteava com curvas imprevisíveis, prometendo mais dores e, quem sabe, uma redenção inesperada. O bebê se acalmou e Mariana adormeceu, sonhando com um futuro onde a força coletiva vencia as sombras da cidade. O sol de novembro escaldava as ruas de Itaquera, transformando o asfalto irregular em uma frigideira que derretia os pneus das motos e fazia o ar tremular como uma miragem. Mariana desceu as escadas externas do prédio com cuidado, apoiada no braço de Dona Rosa, a barriga de 7 meses balançando como um pêndulo pesado. O suor escorria pela nuca dela, colando a blusa florida à pele, e cada passo enviava uma pontada surda pelo abdômen, resquício do trauma que ainda a atormentava nas noites insones. Vai devagar, filha. Não força, murmurou Dona Rosa, o rosto corado pelo calor e pela preocupação, carregando uma bolsa de pano com água e documentos. Aos 55 anos, ela caminhava com a determinação de quem enfrentara tempestades piores, mas os olhos vermelhos traíam a oração que fizera na madrugada. Lucas esperava na calçada, encostado no muro grafitado com frases de amor e ódio, o celular na mão checando o horário do ônibus. O 43315 passa em 5 minutos. A delegacia fica a 20 quadras, mas com esse calor melhor não arriscar o metrô hoje. Sua voz era firme, mas o suor pingava da testa, embaçando os óculos tortos. Aos 22 anos, ele assumira o papel de protetor, deixando as aulas da USP para trás por um dia, o estágio na construção adiado para esse confronto. Seu João ficara em casa com Dona Fátima, a vizinha de confiança, murmurando algo sobre problemas da cidade, antes de se perder no jornal amassado. O ônibus lotado cheirava a diesel e perfume barato, os bancos de vinil grudando nas coxas. Mariana se espremeu em um assento perto da janela,
o vidro embaçado pelo hálito coletivo, observando a periferia desfilar. Barracos de tijolo exposto, lojinhas de conveniência com geladeiras zumbindo e crianças correndo atrás de uma bola furada. O balanço do veículo a nauseava levemente, mas ela apertava a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer como se protestasse contra o desconforto. E se ela negar tudo, Lucas? E se for mais que raiva de um dia ruim? Sussurrou ela a voz baixa para não chamar a atenção dos passageiros curiosos. Não vai ser. A polícia tem as imagens. Meu amigo disse que é lesão corporal culposa no mínimo, mas com gravidez pode virar dolosa. Ela vai ter que explicar. Lucas limpou o suor com a manga da camisa, o otimismo forçado mascarando a própria raiva. Dona Rosa, do outro lado, apertou o crucifixo no pescoço. Deus não deixa passar, filha. Essa Carla vai pagar pelo que fez. Quase tirou meu neto de mim. A delegacia da Consolação era um caos controlado sob o sol impiedoso. O prédio antigo com fachada descascada e ventiladores barulhentos lutando contra o calor úmido. O saguão fervilhava de gente, um homem gritando por roubo de celular, uma mãe com um filho choroso, à espera de pensão alimentícia. O cheiro de café requentado misturando-se ao suor coletivo. A escrivã da vez anterior, uma mulher de uns 50 anos com coque apertado e expressão estoica, os reconheceu imediatamente. Senhora Mariana, a depoente chegou. O delegado quer vocês na sala 2. Siga pelo corredor. O coração de Mariana martelava como um tambor. As pernas fracas ao entrar na salinha apertada, com paredes bege manchadas e uma mesa de metal no centro. Carla Menezes estava lá, sentada algemada a uma cadeira, o rosto pálido e inchado de choro, o casaco apertado do dia do empurrão pendurado nas costas. Aos 42 anos, ela parecia menor agora, os cabelos castanhos desgrenhados e os olhos vermelhos evitando o contato. O delegado, um homem corpulento de bigode grisalho e sotaque arrastado, gesticulou para as cadeiras. Sente-se, família. Vamos esclarecer isso. Senhora Menezes, repita o que disse ao perito. Carla engoliu em seco, a voz trêmula ecoando no ar abafado. Eu estava atrasada para o trabalho na farmácia. O metrô estava um inferno, chovendo, gente empurrando todo mundo. Eu vi ela, a senhora, na frente, devagar por causa da barriga. Eu gritei, sai da frente, mas ela não ouviu. Aí, eu empurrei. Forte demais. Não sabia que era grávida, juro. Foi raiva do dia, marido brigando em casa, chefe cobrando relatório. Depois vi ela rolando e congelei. Liguei para a polícia eu mesma, mas fugi do tumulto. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, as mãos tremendo nas algemas. Me desculpa, senhora. Eu sou mãe também, 2 filhos. Não queria machucar ninguém. Mariana sentiu uma onda de raiva misturada à pena, o peito apertado como se o ar da sala tivesse rarefeito. Desculpa. Eu quase perdi meu bebê. Rolei aqueles degraus como uma boneca quebrada, sozinha na cidade grande, sem ninguém para me segurar. As palavras saíram afiadas, a voz embargada, e Dona Rosa apertou seu ombro, os olhos faiscando. Você acha que raiva justifica? Minha filha está de repouso por sua causa, contas atrasadas, o pai dela doente em casa. Isso não é acidente, é irresponsabilidade. O delegado assentiu, anotando no bloco amarelado. As imagens confirmam hesitação, mas não premeditação. Senhora Menezes vai responder por lesão corporal, multa, talvez prestação de serviços, e indenização para os exames. Senhora Mariana, quer prosseguir com o processo civil? Pode cobrir as despesas médicas. Lucas interveio, voz firme. Sim, delegado. Ela precisa pagar o hospital pelo menos R$2.000 que o seguro não cobriu, e terapia, se a mana precisar. O trauma não some fácil. Carla soluçou curvando-se. Eu pago. Trabalho 2 jornadas, mas arrumo. Por favor, não tire meus filhos de mim. O delegado dispensou-a com um guarda, e a família saiu para o saguão, o sol agora um martírio ao cruzar a rua. Mariana respirou o ar quente, o alívio parcial misturando-se ao cansaço. Não era o Rafael, graças a Deus. Mas ainda dói, mãe, tipo, como alguém faz isso sem pensar? Dona Rosa abraçou-a com cuidado. O mundo é assim, filha, cheio de Carla por aí. Mas a gente é mais forte. Vamos para casa, seu João deve estar esperando.
O ônibus de volta foi mais silencioso, o sol poente tingindo o céu de São Paulo em tons de fogo, refletindo nos vidros dos prédios distantes. Em Itaquera, o apartamento os recebeu com o cheiro de feijão cozinhando. Dona Fátima acenando da porta vizinha. Seu João estava na sala, os olhos mais nublados que o habitual, murmurando sobre mulheres ruins na rua. Pai, tá tudo resolvido. A moça vai pagar, disse Mariana beijando sua testa fria. Ele piscou confuso, mas sorriu vago. Bom, filha, agora descansa pro bebê. A noite caiu pesada, com o zumbido de mosquitos e o eco distante de funk na rua. Ao redor da mesa da cozinha, com pratos de arroz e bife simples, a família digeriu o dia. Lucas contou do estágio. O chefe me botou para calcular fundações hoje. Se eu me saio bem, sobe pro Rimeiros, 200 mês que vem. Dona Rosa serviu suco de limão azedo. E eu entreguei as costuras. Mais 400 males. A fatura tá quase no zero. Mas o otimismo rachou quando seu João tossiu forte, o rosto contorcido. Ele tá piorando, mãe. A Fátima disse que ele esqueceu o nome dela hoje. Dona Rosa limpou uma lágrima discreta. Consulta amanhã no posto, mas a gente dá um jeito, como sempre. Mariana sentiu o peso coletivo, o crescimento nascendo da dor compartilhada. Ela, outrora isolada, agora via na família uma rede que tecia esperança. O bebê chutou e ela sorriu fraco. Ele sente isso tudo. Vai nascer forte, como a gente. Mas no fundo, a sombra de Rafael persistia. Uma mensagem no celular piscou. Número desconhecido. Ouvido o acidente. Desculpa, Mari, podemos falar? O coração dela disparou. O capítulo da redenção ou da dor se abrindo como uma ferida fresca na noite paulistana. A noite em Itaquera se estendia como uma manta pesada, o ar úmido de novembro carregado com o cheiro de terra molhada, após uma chuva rápida que havia lavado as ruas sujas. Mariana estava deitada na cama estreita do quarto compartilhado com Dona Rosa, o ventilador de teto rangendo preguiçosamente contra o calor residual, enquanto o celular piscava na mesinha de cabeceira. A mensagem do número desconhecido queimava em sua mente. Ouvido o acidente, desculpa, Mari, podemos falar? O coração dela acelerou, um misto de raiva e curiosidade apertando o peito como uma garra. Rafael, tinha que ser ele. Quem mais saberia do tombo, da gravidez, de tudo que ela escondera por meses? O bebê chutou suavemente, como se sentisse a turbulência da mãe, e Mariana pressionou a mão na barriga, respirando fundo para acalmar o pânico que subia pela garganta. Do quarto ao lado veio o ronco intermitente de seu João, interrompido por tosses secas que ecoavam como um lembrete cruel da fragilidade dele. Dona Rosa havia adormecido na cadeira da sala, exausta após o dia na delegacia, o crucifixo ainda apertado na mão. Lucas, no sofá da sala, mexia no celular, provavelmente checando o crowdfunding que salvara as finanças da família. Mariana hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Responder? Ignorar. A teimosia que a definira por tanto tempo gritava para bloquear, mas a curiosidade e uma faísca de esperança por respostas venceu. O que você quer, Rafael? Sumiu quando mais precisei, digitou ela, enviando antes que pudesse se arrepender. A resposta veio em segundos. Eu fui um idiota. Soube pela balada. Um amigo viu você no hospital. Me dá uma chance de explicar. Amanhã, no Parque da Juventude, o amanhecer trouxe um céu cinzento sobre São Paulo, com nuvens baixas que prometiam mais chuva e um vento fresco que agitava as folhas secas nas calçadas de Itaquera. Mariana acordou com o corpo dolorido, a barriga mais pesada a cada dia, e o estômago revirado pela decisão noturna. Dona Rosa já preparava o café na cozinha, o cheiro de pão na chapa misturando-se ao vapor do leite fervendo. Dormiu mal, filha. Seu rosto tá pálido como fantasma, disse ela, servindo uma xícara fumegante. Aos 55 anos, Dona Rosa lia as emoções da filha como um livro aberto, os olhos atentos apesar do cansaço que curvava seus ombros. Tô bem, mãe, mas... O Rafael me mandou mensagem. Quer se encontrar hoje? As palavras saíram baixas, e o silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo chiado da frigideira.
Dona Rosa largou a espátula, cruzando os braços com força. Esse canalha! Depois de te abandonar grávida. Nem pense, Mari. Ele não merece nenhum oi. Lembra do que a gente passou? O hospital, a polícia, as contas. Você tá forte agora, sem ele. Sua voz tremia de raiva protetora, mas havia uma suavidade no final, como se soubesse que o coração da filha ainda sangrava pela traição. Lucas surgiu da sala, esfregando os olhos, o cabelo bagunçado como sempre. Rafael? Sério, mana? Eu vou com você, se for. Não confio nesse cara. Ele some e aparece do nada, tipo novela mexicana. Aos 22 anos ele era o guardião impulsivo, pronto para defender com punhos ou palavras. O estágio na construção o deixando mais confiante, mas ainda verde para os dramas da vida adulta. Mariana balançou a cabeça, decidida. Não, maninho. Eu vou sozinha. Preciso de respostas para o bebê, mas fiquem de sobreaviso. Se não ligarem 1 hora, me procurem. O apoio deles era como uma âncora, transformando o medo em coragem. Sozinha, ela teria fugido, mas a família a impulsionava para a frente. O Parque da Juventude, na Muca, era um oásis verde no concreto paulistano, com árvores altas sombreando os caminhos de cascalho e o som de crianças rindo nos brinquedos distantes. O sol filtrava tímido pelas nuvens, aquecendo o ar úmido que grudava na pele de Mariana. Enquanto ela caminhava devagar, a bolsa apertada contra a barriga. Rafael esperava em um banco perto da fonte, mais magro do que lembrava. O rosto barbado e os olhos evasivos sob o boné dos Corinthians. Aos 30 anos, ele ainda tinha aquele ar de vendedor charmoso, mas agora parecia encolhido, as mãos inquietas no colo. Mari, você veio. Obrigado. Ele se levantou hesitante, sem ousar tocá-la. Mariana parou a uma distância segura, o coração batendo forte. Fala logo, Rafael, por que sumiu? Eu estava grávida do seu filho sozinha e você me bloqueou como se eu fosse nada. As palavras saíram afiadas, carregadas de meses de raiva acumulada, e lágrimas pinicaram seus olhos. Ele baixou a cabeça, a voz rouca. Eu entrei em pânico. Meu trabalho na concessionária estava uma merda, dívidas até o pescoço, e de repente... Pai, eu não sou pronto para isso. Bebi, briguei com a família, fugi para Santos uns dias. Mas soube do acidente por um amigo da balada. Ele viu você no HC. Me sinto um lixo, Mari. O bebê. É meu? A confissão veio em ondas, misturando culpa e egoísmo, e Mariana sentiu o estômago revirar. Sim, é seu. Mas você não estava lá nas consultas, no tombo, no hospital, revelando para a família. Eu quase perdi ele por causa de uma estranha no metrô. Agora a gente está se virando. Mãe costurando dia e noite, irmão estagiando, pai doente em casa. Não preciso de você, mas o menino merece saber quem é o pai. Sua voz ganhava força, o orgulho ferido se transformando em resolução. Rafael assentiu, os olhos úmidos. Eu quero ajudar. Posso pagar pensão, ver o bebê nascer. Me dá uma chance de provar. Eu mudei, juro. Arrumei emprego melhor, tô limpando a vida. O vento soprou, carregando folhas secas ao redor deles, e Mariana observou o parque. Casais passeando, um pai empurrando o carrinho, a vida seguindo indiferente. O apoio da família ecoava em sua mente. Dona Rosa com suas broncas amorosas, Lucas com seus planos otimistas, seu João com suas memórias fragmentadas. Sozinha, ela teria aceitado qualquer migalha. Agora via o valor de si mesma. Não é chance que você ganha, Rafael. É responsabilidade. Aparece na consulta pré-natal semana que vem, no HC. Se falhar, some de vez. O bebê não precisa